Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. O TN já começa com um caso de agressão dentro de uma faculdade em Vila Velha, hein? A vítima é um professor. Ele teve a mochila roubada pelos criminosos, mas já há suspeita que tenha sido um crime encomendado. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna, Maria. Muito boa tarde aos nossos amigos do TN que nos acompanham de casa. Esse caso aconteceu ontem, no finalzinho da tarde e início da noite, dentro de uma faculdade particular localizada em Itaparica. O professor tem 38 anos. Ele foi rendido dentro da instituição e agredido por 3 homens. Um deles estava armado. Ele chegou a ser perseguido ali dentro, como eu disse. Um dos assaltantes, dos criminosos, utilizaram até um pedaço de madeira para agredir esse professor que trabalha nessa instituição há pouco tempo. O professor, como eu disse, como vocês disseram aí, melhor dizendo, já tem suspeitas porque esses criminosos, segundo o próprio professor, teriam agido a mando de uma ex-mulher dele. É uma policial militar reformada, uma soldado. Hoje pela manhã a gente conversou com ele, a gente foi atrás dessa história e traz agora para vocês. O professor mostra os ferimentos da agressão que sofreu dentro da faculdade, onde dá aulas em Vila Velha. Ele foi rendido pelos criminosos no local na tarde dessa terça-feira. Quando eu ia ter acesso às escadarias para o hall principal, 3 pivetes, vamos dizer assim, me chamaram de lá de fora pelo meu nome e pediram para eu ir lá fora, que eles queriam falar alguma coisa comigo. E a minha reação foi de sair correndo. Aí eu saí correndo pelas escadas, rumo ao interior da faculdade, né? E eles vieram para dentro da faculdade, né? Vieram correndo para dentro, subiram as escadas e foram atrás de mim pelos corredores. Para minha sorte, quando eu vi que a porta estava sendo estourada, eu corri para um outro ambiente da sala, minha mochila caiu, eles falaram, essa mochila é dele, né? E tal, e pegaram a mochila e saíram. Na tentativa de evitar que levassem a mochila com todos os pertences, o professor entrou em luta corporal, mas um dos suspeitos estava armado. Como tinha muita coisa minha dentro da mochila, a minha reação na hora foi de tomar a mochila, né? E eles estavam de costas, eu aproveitei e puxei a mochila. Vieram para cima de mim, sendo que um deles veio mesmo no braço, né? E o outro pegou um rodo que estava ali pelo caminho e me agrediu com o cabo do rodo, né? Eu entrei em luta corporal, a gente foi ao chão. E esse outro que me agrediu com o rodo sacou uma arma, né? Os 3 criminosos chegaram à faculdade por volta das 6 da tarde. Para entrar no local, eles entraram pelo estacionamento, subiram um lance de escada e então chegaram no 2º pavimento da instituição de ensino. Lá eles foram a uma sala de aula onde o professor estava. Antes de começar as agressões, eles perguntaram se realmente ele era aquela pessoa. Depois da confirmação, as agressões iniciaram. Tudo foi muito rápido. Depois de parar com as agressões, os criminosos saíram correndo, vieram para essa direção aqui, ó, e entraram correndo nessa rua. As imagens de uma câmera de segurança da rua mostram quando os bandidos saem correndo da faculdade. Um deles atravessa no meio dos carros. Todos correm e entram na mesma rua. Os mesmos criminosos teriam ido um dia antes a essa escola, no bairro Jardim Colorado, também em Vila Velha, onde o professor dá aulas. Como tinha acontecido uma situação minutos antes de 2 homens terem perguntado por mim num outro local de trabalho meu, mostrando foto minha, perguntando para os meus alunos pelo meu nome se eu estava na escola, então eu já fiquei cabreiro. O professor suspeita que os agressores teriam agido a mando de uma ex-mulher, com quem ele conviveu por mais de 3 anos. Ela é ex-policial militar. Os 2 estão separados desde junho. Desde então, o professor afirma que não tem sossego. Em nome da ex-policial militar constam vários registros policiais. A vítima alega que já não aguenta mais. Ele teme pela vida. Por isso, já está pensando em deixar o estado. Meu psicológico está abalado e eu estou com aquele sentimento de revolta mesmo, sabe? Estou aqui escondido, eu estava sendo, como se diz assim, resistente à situação, mas chegou num ponto que agora eu vou importar com o meu trabalho, eu vou deixar a minha vida, né? Então, eu cheguei numa situação que agora eu vou pedir dispensa da escola, da faculdade, eu vou ter que ir embora. Esse é meu pensamento neste momento.
Pois é, entre as ocorrências aí registradas no nome dessa policial reformada, dessa soldado, está um episódio que aconteceu no mês passado em frente a uma escola que o professor dá aulas lá no bairro Jardim Colorado. Ela chegou ao local aí dentro do carro do professor e aí ali ela teria começado a causar a maior confusão. Nesse momento ela teria agredido 4 adolescentes que estavam ali. Um dos adolescentes uma das adolescentes é filha de um agente da Guarda Municipal de Vila Velha. Ele teria visto esse episódio e aí ele deu voz de prisão à policial que ficou ali durante um período esperando a polícia chegar dentro de um veículo. Os dois acabaram sendo levados aí para a delegacia. Essa policial reformada assinou um termo circunstanciado só um minutinho que eu vou só conferir aqui, por vias de fato e também por agressão. Ela acabou aí assinando esse termo e sendo liberada. O agente também foi liberado. Agora um outro registro foi feito, né? O policial falou lá, inclusive no nome dela. Então agora possivelmente ela pode sim ser investigada por esse crime também. Só levantando aí, né, a informação de que nós estamos só retratando, relatando aqui o que nos foi falado durante a nossa apuração, né? Essa é uma suspeita que a própria vítima levantou. Bruna, George. Tá certo, Vanusa, obrigada aí pelas informações. Que história, hein? Demais, vai render. Valeu, gente. Olha, teve noite de tiroteio entre polícia e criminosos na Grande Vitória, viu? 2 confrontos aconteceram na Serra. Um homem foi baleado e preso. Com o suspeito, a PM apreendeu um fuzil AR-15. A ação policial foi registrada por moradores. A Polícia Militar chega a 1000 por hora em Serra Dourada 3. São 9 horas da noite e os policiais vieram checar a informação de que 10 homens armados estão no centro comunitário do bairro abordando moradores. Os primeiros foram jovens que tocavam violão na arquibancada e que precisaram sair. Assim que chegam, os policiais entram no centro comunitário, local já conhecido pela venda de drogas. Outras viaturas chegam para dar apoio. Há troca de tiros. Os traficantes fogem, mas um deles é detido. Informações de pessoas que preferiram não se identificar disseram que quem chegou aqui botando banca, dizendo que o tráfico agora aqui era dele, que ele estava retomando o que antes ele dominava, conhecido como David Wolverine, acabou trocando tiros com a polícia, sendo baleado e preso. Com ele, a polícia encontrou um fuzil AR-15, um calibre 5,56. Inclusive, aqui no local, nós encontramos algumas cápsulas desse fuzil, ó. Encontramos essa aqui e também essa aqui, ó, que comprovam que David Wolverine trocou tiros com a polícia. Mas, como eu disse, acabou preso. É uma prisão importante, né? As nossas ações visam sempre trazer a tranquilidade e a paz para as pessoas da Serra e toda a comunidade capixaba. Com David foi apreendido um fuzil AR-15 5,56, carregadores e um colete balístico. David está tentando tomar o que um dia foi dele. Morador do bairro, dominava a área antes de ser preso. Passou vários anos na cadeia. Teve o benefício da saidinha em dezembro de 2020 e nunca mais voltou. Os locais que tenta retomar são dominados agora pelos ex-colegas de gangue. Na tentativa de mostrar quem manda agora, pichou nos muros do centro comunitário a nova ordem em vermelho. Mas o domínio dele durou pouco tempo, só até a hora em que a força tática chegou. David Marcolino Vicente está de volta à cadeia e o policiamento no bairro será reforçado. O policiamento é reforçado até por nossa questão estratégica para manter esses bairros sempre sobre o policiamento mais reforçado, porque há notícias, né, que há confrontos entre pessoas que estão envolvidas com o tráfico de drogas. Olha, como a Suzy disse, David Marcolino estava preso, foi liberado na saidinha em 2020 e nunca mais voltou. A prisão dele agora levou tranquilidade aí para os moradores. Quem tiver informações de outros suspeitos,
ligue 181. E olha, como a gente falou, mais um confronto na Serra. Os moradores de lá da Serra estão sem paz. Dessa vez foi em Planalto Serrano. 3 bandidos atiraram contra os militares que revidaram. Um adolescente acabou ferido e com ele a PM encontrou uma arma de um policial militar. Vamos chamar a Suzy Faria, que tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna e amigos do TN. Esse adolescente que acabou sendo pego, George e Bruna, nesse confronto que aconteceu em Planalto Serrano, tentou contra a polícia usando a arma que era do soldado Fernando da Cruz Comper, de 33 anos, que foi assassinado em fevereiro desse ano, bem no início, no dia 8. Essa questão, que começou lá em fevereiro, foi por uma vingança, viu, George? O soldado Comper foi morto tão somente porque os criminosos queriam uma vingança por conta de um outro rapaz que foi assassinado também em Central Carapina. O nome dele, Everton dos Santos Silva. Everton não teria parado numa abordagem, numa blitz que estava sendo realizada pela polícia no bairro e acabou levando um tiro nas costas e morrendo na hora. O soldado que efetuou o disparo foi preso no dia seguinte, mas isso não foi suficiente para a gangue. Um primo de Everton tramou toda essa situação e chamou mais 4 pessoas para participar dessa vingança. O soldado Fernando Comper, de 33 anos, nada tinha a ver com esse problema que aconteceu em Central Carapina. Nem nessa ocorrência ele estava, mas foi escolhido por estar vulnerável pelas pessoas ali envolvidas no crime terem ciência da rotina dele. Então, eles o mataram na tarde, final de tarde, no dia 8 de fevereiro. Com esse adolescente que tentou bancar em cima da polícia, um adolescente de 17 anos, então, quando preso e levado aí para o socorro, acabou se descobrindo que a arma que ele usou para atirar contra os policiais pertencia ao soldado. Nós estivemos conversando com o Major Maurício, do 6º BPM, e ele falou para a gente sobre essa prisão. Vamos acompanhar. Os policiais foram receberam informação que havia pessoas armadas no bairro Planalto Serrano, Bloco C. Um menor, né, de 17 anos, revidou atirou contra os policiais revidaram e conseguiram deter. Ele não foi baleado, foi possível detê-lo. E uma coisa interessante é que a arma que estava com esse menor é a mesma arma que foi subtraída, né, foi roubada do soldado Comper alguns meses atrás. O soldado Comper foi vítima de um assassinato. Pois é, e junto com esse menor, um farto material também foi encontrado, além de armas e carregadores. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações. Pessoal, agora a gente fala do drama de uma família de Vila Velha. Um incêndio atingiu a casa deles em Barra Mares e, olha só, destruiu tudo. Olha aí as chamas, né? Esses registros foram feitos por vizinhos no momento desse incêndio. Uma das moradoras dessa casa, gente, é uma garçonete. Ela tinha acabado de chegar em casa. Ela estava voltando do hospital com um filho pequeno que estava internado com meningite. Quando ela chegou em casa, foi surpreendida. Não sobrou nada. Vejam na reportagem. Olhar triste, perdido, que parece buscar em meio às cinzas as forças para continuar. Até agora ainda não caiu a ficha, entendeu? Dona Jussara mora na Cidade de Deus, em Barra Mares, Vila Velha, há 7 anos. Ontem saiu para levar o neto na escola e aproveitou para resolver umas coisas na Glória. Foi nesse meio tempo que a casa dela começou a pegar fogo e perdeu absolutamente tudo no incêndio. Eu saí, fui levar meu netinho no colégio, né? E de lá eu peguei e fui em Vila Velha. Aí quando eu estava saindo do terminal de Vila Velha, aí minha menina pegou e me ligou, que era para mim voltar, né, para casa, só que ela não falou o que estava acontecendo, né? No vídeo é possível ver a altura das chamas. Os vizinhos ficaram desesperados, mas não havia muito o que fazer. Conseguiram controlar o fogo com baldes d'água, mas a casa já tinha sido tomada. Aí cheguei na hora, o choque foi tão grande que eu falei, obrigado, Senhor, né? Eu ouvi todo mundo bem, né? Agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, né? Felizmente ele sabe o que faz, né? Não?
Na casa simples, feita toda de madeira, moravam, além de Dona Jussara, também outros 2 filhos e 2 netos, com idades entre 1 e 8 anos. Ninguém estava em casa na hora do incêndio, mas infelizmente a cachorrinha, a Belinha de 6 meses, não conseguiu ser retirada antes do fogo. Quem ajudou a apagar as chamas foram os vizinhos, que rapidamente se mobilizaram aqui para tentar apagar o fogo. Mas infelizmente tudo foi consumido pelas chamas. Quando o corpo de bombeiros chegou, as chamas já estavam controladas. Muitos eletrodomésticos que estavam dentro da casa eram da filha da Jussara. Garçonete, ela estava passando um tempo com a mãe aqui na casa até se mudar para a dela, que foi construída atrás. Na hora do incêndio, tinha acabado de sair do hospital com o filho mais novo. Ele estava internado há 11 dias. Ficou 11 dias internada com meu netinho, né? E recebeu alta ontem, e ontem chegou e deparou com isso aí. Em choque, ficou em choque. Nem descer do Uber ela desceu. Aí o rapaz, tadinho, nem cobrou a corrida, né? Graças a Deus, quero agradecer muito a ele também por isso, né? Por enquanto, a Jussara, a filha e os netos estão na casa de parentes. A esperança é que tão logo consigam recuperar as coisas e reconstruir a casa. Agora é ter fé em Deus, né? E seguir em frente, né? É ter fé em Deus. E Deus, ele sabe o que faz, né? Então ele vai nos ajudar. Olha, gente, a família não sabe o que pode ter provocado esse incêndio. Desconfia que um dos filhos da dona Jussara possa ter esquecido uma panela no fogo. Muito triste, né? Olha, como você está vendo, a família está precisando muito de ajuda. Quem puder contribuir de qualquer forma, anote aí o número de uma das filhas da Jussara. O nome dela é Ana Carla. O telefone é o 998 14 6823. 998 14 6823. Amanhã foi de protesto na Serra, hein? Moradores de Nova Almeida fecharam a ES10, pedindo por uma apuração rigorosa sobre a morte de um jovem que aconteceu ali na região. O Pedro foi atropelado no sábado e o motorista teria fugido sem prestar socorro à vítima. Com cartazes, amigos e familiares da vítima do acidente de trânsito se reuniram antes mesmo do dia amanhecer. O pedido era por justiça. Justiça! Justiça! A rodovia fechada por eles foi a S010, na altura de Nova Almeida, na Serra. Foi nesse local que o jovem Pedro Henrique Scalcon, de 25 anos, morreu ao ser atropelado. O acidente foi no último sábado e, segundo familiares, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Nós estamos aqui hoje pedindo por justiça também pela vida do Pedro, para que isso não fique dessa forma. Por todos os acidentes e todas as coisas que vêm acontecendo na nossa região. Outra reclamação dos manifestantes é em relação à falta de ambulância em Nova Almeida. Eles alegam que, caso tivesse um veículo na região, o socorro ao jovem atropelado podia ter sido mais rápido. A gente está reivindicando aqui hoje para que tenha uma ambulância dentro de Nova Almeida, coisa que já existiu aqui na região e hoje não tem mais e que vem trazendo tanta tristeza para as famílias da região. O Pedro é um rapaz que era trabalhador, estava sonhando e sofreu uma fatalidade e foi uma vítima de não ter ambulâncias na região. Por causa do protesto, o trânsito ficou complicado na região até às 7h30 da manhã, horário em que a via foi liberada pelos manifestantes. Aí o pedido de justiça dessa família, protesto foi na rodovia ES010, tá, gente? A Polícia Civil diz que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito e até o momento nenhum suspeito de atropelar esse jovem foi detido. Agora a gente mostra o flagrante de um assalto em uma farmácia em Vitória, tá? Vamos ver como os bandidos agem? Vamos botar aí na tela, esse assalto aconteceu ontem na Praia do Canto, observa aí, ó, os funcionários já estão rendidos com a mão para cima quando esses 2 homens de blusa preta entram ali na farmácia. A gente congelou para ver bem o rosto deles. Um desses bandidos vai acompanhar o funcionário até o caixa dessa farmácia para pegar o dinheiro. E olha lá, Jorge, enquanto isso, o outro já aborda um cliente que estava ali tranquilo, nem percebeu o que estava acontecendo, estava escolhendo um produto quando foi abordado aí também por esses bandidos. Sem medo nenhum de mostrar o rosto, Sem medo nenhum de mostrar o rosto, eles viram que tinha câmera. Percebam que outro cliente também entra ali na farmácia nesse momento. E olha aí, o bandido está tomando um suco, gente. Ele está com um copo
copo, isso? deixou o copo ali tranquilamente, foi contar o dinheiro que ele pegou do caixa e eles continuam a abordagem dentro dessa farmácia na Praia do né? Canto. Tava fazendo um lanchinho, tava se refrescando e aí depois, olha aí, eles vão embora, deixando aí um prejuízo para trás. Mas é o seguinte, um homem que teria dado cobertura para esses bandidos foi preso, tá? Ele estava dirigindo um táxi. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vanessa Calmon, que vai trazer os detalhes para a gente dessa história. Vanessa, é com você, minha amiga. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, gente, esse assalto que vocês acabaram de acompanhar aí nas imagens aconteceu, né, na Praia do Canto. Mas um outro assalto a uma outra farmácia também já tinha acontecido na Mata da Praia. E isso acendeu, então, um alerta na polícia, 2 assaltos com as mesmas características e justamente também um táxi de Cariacica aparecia nas imagens de vídeo monitoramento dando apoio a esses criminosos que estavam enquanto eles agiam, né, dentro da farmácia. Então, depois que a polícia recebeu esses boletins de ocorrência, teve acesso às imagens, então a Guarda Municipal entrou no circuito e começou a fazer rondas por Vitória para encontrar esse táxi de Cariacica e também encontrar os criminosos. O que acontece é que hoje, através do serviço de inteligência mesmo da Guarda Municipal, a placa, né, foi verificada, foi vista rodando aqui por Vitória, mais precisamente estava no bairro Bento Ferreira. E aí uma equipe da Guarda Municipal conseguiu fazer a abordagem a esse táxi e dirigindo esse táxi estava um motorista, esse taxista aí de 56 anos. Ele veio, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, vai ter que prestar esclarecimentos. Inclusive, nesse momento, ele está ainda aqui na viatura da Guarda Municipal, aguardando para prestar esclarecimentos ao delegado no DPJ de Vitória. A gente conversou com o chefe, né, da Guarda Municipal, conversamos também com o chefe da delegacia aqui de Vitória para falar um pouquinho mais sobre essa ocorrência. Vamos ouvir o que eles disseram. No dia de hoje nós também recebemos informações que esse taxista estava ali na imediação novamente da Praia do Canto, circulando com o seu veículo, analisando algumas situações de comércio. Foi quando nós começamos nossas viaturas fazerem as buscas, até que nós encontramos esse veículo ali na região de Bento Ferreira. Nós fizemos a abordagem, agora com a Polícia Civil, para que ela faça a análise com relação a esses fatos, para que ele seja ouvido e prestadas informações com relação a esses indivíduos a qual pegaram esse táxi, para que a gente tenha ciência para que possa fazer a prisão também desses indivíduos. De primeira sorte, nós temos que alguns comerciantes nos relatam que ele tem prestado apoio, assim, a esses criminosos que vão cometer furto e roubo. Mais o roubo, o artigo 57 do Código Penal. E agora ele vai ser ouvido? Ele vai ser ouvido, nós vamos identificar, qualificá-lo. Tem muito a esclarecer, por que ele está nesse local, por que o carro dele é utilizado. Ele tem muita coisa a contar para a polícia. Pois é, o que chamou a polícia, né, tanto da Guarda Municipal, que chamou a atenção, aliás, da polícia e também da Guarda Municipal, foram 2 fatos, assim. Primeiro, o fato dele estar carregando uma quantia dentro do táxi de R$ 1.200 em dinheiro, além de $4, né? É uma quantia muito alta, geralmente, para quem trabalha com isso, até mesmo por medo da insegurança. E também, além disso, pelo táxi ser de Cariacica e estar rodando com muita frequência aqui em Vitória. E esse motorista também ser morador de Vitória. Então, tudo isso agora vai ser analisado, de fato, pela Polícia Civil, que vai, né, esse motorista vai ser ouvido e aí a gente depois vai trazer aí a autuação, né, desse motorista de táxi. Agora, o fato, né, é que 2 farmácias já tinham sido assaltadas na segunda e na terça-feira e agora, então, a polícia conseguiu identificar esse motorista do táxi que aparece nas imagens, né, esse táxi aí dando apoio aos criminosos e agora vai tentar identificar os criminosos. Se você tiver alguma informação também, pode ligar para o 181. Bruna, Jorge. Tá certo, Vanessa. A gente até viu ali, né, a imagem dos criminosos. Se puder botar aí na tela, quem tiver qualquer informação. Tá aí o rosto dos dois. Aí eu tomando suco, o pessoal tava falando, será que era suco mesmo? Eu botei suco, tá com meio alaranjado. Ele pode ser um suco de laranja, mas não sei, né? Ou batizado também, né? Vai saber o que é. Agora, aqueles $4 ali, será que era para dar sorte, hein? Ou para chamar mais dinheiro, né? Mas tem que ser dinheiro fruto de trabalho, hein, gente? Tem que ser dinheiro lícito. Me ajuda aí, ó. Tá aí a foto dos bandidos. Diz que denuncia 181 quem tiver qualquer informação. Vamos falar da grávida que foi atacada, gente, por 3 cães da raça pastor alemão em Guarapari. Ela está fora de perigo. Mas a Polícia Civil já começou as investigações. Vamos chamar a Vanusa Santana, que vai responder para a gente. Vanusa, o que foi feito até agora?
George, nessa terça-feira, o casal que prestou aí socorro à adolescente grávida foi ouvido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Guarapari. Além disso, policiais civis também estiveram no material de construção de onde os cachorros teriam fugido, saído. Para refrescar um pouquinho a mente do pessoal de casa, esse caso da adolescente, a Rafaela, foi atacada na noite de domingo por 3 cães da raça pastor alemão. Ela só foi salva porque um casal passava ali pelo local no momento do ataque e viu que ela estava aí em poder dos cães. Rapidamente eles conseguiram jogar o carro aí para cima dos animais que acabaram largando, mas a adolescente ficou bastante machucada. A princípio ela foi socorrida para o pronto atendimento lá da cidade de Guarapari e aí logo na sequência veio para o Bezerra em Vila Velha e por conta da gravidade dos ferimentos, a adolescente que está grávida de 5 meses teve que ser transferida para o Hospital Jaime dos Santos Neves, Jaime dos Santos Neves, na Serra. Essa adolescente teve muitos ferimentos, principalmente, George, Bruna, na parte dos braços. Ela, como está grávida, segundo a mãe, quando a gente conversou com ela ontem, a mãe dizia que ela estava muito ferida. Enfim, essa adolescente ela continua internada lá nesse hospital, mas agora está no quarto e passa bem. Bruno George. Vamos continuar acompanhando as informações sobre esse ataque, desses cães. Ontem a gente conseguiu conversar por telefone com essa jovem, com essa grávida. Vamos acompanhar na reportagem. Depois do susto em ser atacada por 3 cães em Guarapari, Rafaela disse que teve medo de morrer. Que Deus deu aí pra mim. Rafaela tem 16 anos e está grávida de 5 meses. Ela continua internada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Após ser mordida pelos cachorros da raça pastor alemão, ela ficou ferida nos braços, nas pernas e na cabeça. Eles chegaram a arrastar a vítima por cerca de 50 metros. Ela estava passando, eles viram e veio atrás de mim. Não tinha como você ter uma reação ali, não tinha como correr, fazer nada, né? Não. E o que os médicos falaram? Como que você e seu bebê estão? Melhor, bem. A adolescente só foi salva graças a um casal que passava na hora de carro. Quando meu esposo passou, foi ele que primeiro viu, que estava acontecendo a situação. Foi quando ele deu ré, ele voltou, deu ré e começou a buzinar e eu gritar, eu abri, fechava a porta do carro para ver se os cachorros saíam, paravam de morder ela e ela pedindo ajuda. Aí ele pegou, jogou o carro em cima do canteiro, em cima dos cachorros mesmo, miramos os cachorros mesmo. A mãe de Rafaela acompanha a filha no hospital. Fizeram ultrassom nela e o bebê estava bem. O dono da empresa, dono dos cães, preferiu não gravar entrevista, mas garantiu que está dando toda assistência à adolescente. E ele disse também que os cachorros estão presos em observação. O Dr. Carlos Urbano, infectologista, faz um alerta aos riscos que a mordida pode causar no ser humano. Tem risco de tétano, risco de raiva e de infecção bacteriana, infecções locais, podendo ir para a corrente sanguínea e causar o que a gente fala que é sepsemia, uma infecção grave. Você como mãe nesse momento, qual o sentimento, qual o recado que você dá a essas pessoas que têm animais? Para ficar mais atento, prestar mais atenção para os cachorros mais bravos que tem não fugir, para não atacar outras pessoas na rua, Porque aquele lá praticamente quase tirou 2 vidas, não era só uma. Eu achei que ela ia morrer, porque eu vi, sabe, na minha frente, tipo assim, um filme de terror mesmo, sabe? Gratidão a Deus por ter me levado, nos levado ali até aquele lugar e saber que hoje, além de Deus ter nos levado, saber que ela está bem e daqui uns dias ela está em casa. Agora aguardar a investigação, 3 comerciantes da Serra foram presos por venda ilegal de cigarros eletrônicos. Em 5 das 3 lojas fiscalizadas foram apreendidos 108 cigarros eletrônicos, quase 200 essências para o dispositivo. A ação aconteceu nos bairros André Carlone, Novo Horizonte, Laranjeiras e Vista da Serra. Os detidos foram autuados pelo crime contra a ordem econômica e as relações de consumo. Eles pagaram fiança e foram liberados.
Daqui a pouco você acompanha ao vivo a sabatina com os candidatos ao Senado Federal. E hoje nós vamos receber Felipe Skitter, do PSTU. É já já. Agora a Manuela Machado tem um recado pra gente. Olá pessoal, vamos falar de saúde? Que tal viver melhor e sem dor? Então anote esse número aqui que aparece na sua tela ou tire foto com seu celular, hein? Porque eu vou falar de um produto natural mais vendido no Brasil. É o Ora Pronobis da Vitae Gold, que foi desenvolvido para ajudar quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo, seja por conta aí de inflamação ou por desgaste. E o melhor, as dores no corpo diminuem em pouco tempo de uso. Isso porque o Ora Pronobis ajuda a reduzir a inflamação e traz alívio rápido. Se está difícil fazer até aquelas atividades mais simples do dia a dia, então ligue agora e tome o seu Ora Pronobis e volte a viver sem dor. É o 0800 291 2200. 0800 291 2200. São 2 cápsulas por dia, hein? Bora tomar, já tô com a minha aqui preparada, vou tomar agora. Olha só. Inclusive, eu vou pedir para o editor mostrar o produto bem de pertinho, para vocês olharem aí e não ter erro nenhum, hein? Além das dores, o Ora Pronobis também auxilia no controle da diabetes, pressão alta e colesterol. Ele faz com que o nosso corpo diminua a absorção do sal, açúcar e gordura de forma 100% natural. Perfeito, hein? Ligue agora, 0800 291 2200. Vou repetir, 0800 291 2200. E preste atenção, as 100 primeiras ligações ganham 70% de desconto e ainda um colágeno C2 de brinde. Que maravilha, hein? Ligue agora e volte a viver sem dor. Obrigada, Manuela, pelas informações. Agora a gente fala de mais um incêndio no Parque da Fonte Grande, em Vitória, viu? A fumaça incomodou os moradores, que até ajudaram a apagar as chamas até a chegada dos bombeiros. Pois é, esse é o segundo incêndio registrado em uma única semana no local. E essa ação pode ser criminosa. Equipes do Corpo de Bombeiros, caminhões-pipas e até moradores se esforçam para apagar as chamas que aos poucos destroem o Parque da Fonte Grande, que fica na região da Grande Santo Antônio, em Vitória. O incêndio começou aqui no Parque da Fonte Grande em agosto. Foi controlado, mas no último sábado, moradores e o Corpo de Bombeiros foram surpreendidos com novos focos. Também foram controlados, mas na tarde desta terça-feira, mais fogo. Segundo testemunhas, a polícia já recebeu denúncias que pessoas estão colocando fogo aqui de forma proposital, ou seja, uma ação criminosa. O Parque da Fonte Grande tem 371 hectares, o equivalente a 300 campos de futebol. Segundo funcionários do local, 22 bairros cercam o parque, que é uma área de preservação ambiental. São 40 nascentes e mais de 150 espécies de pássaros. Mas o excesso de fumaça provocada pelos incêndios coloca em risco a saúde, principalmente de idosos e crianças. Crianças, idosos também sofrendo, quem tem rinite, e tá muito difícil. Desde sexta-feira, 3 horas da madrugada que começou, e aí os bombeiros vêm, apaga, depois começa de novo, fica fumaça, e aí vai fumegando de novo e aí o fogo volta. Horrível, Principalmente para quem mora ali perto, gente. O Corpo de Bombeiros informou que o local permanece sob monitoramento, tá? Mas ontem à noite, após o combate às chamas, as equipes não constataram novos focos de incêndio. E no retorno do TN1, você acompanha a sabatina com os candidatos ao Senado. Hoje recebemos Felipe Skitter, do PSTU. A gente volta rapidinho, sai daí não. TV Tribuna, eleições 2022, a sabatina do TN1 com os candidatos ao Senado Federal recebe hoje Felipe Skitter, do PSTU. Skitter é nascido em Vila Velha, tem 37 anos, participou de movimentos estudantis e sociais e já foi candidato a deputado estadual. É formado em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Felipe Skitter trabalhou no comércio, foi agente socioeducativo e é professor. O candidato terá 10 minutos para falar das propostas ao Senado Federal e 1 minuto para as considerações finais. A gente lembra sempre que a ordem da entrevista foi definida por sorteio na presença dos assessores dos políticos. Candidato, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Muito obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos que estão assistindo. Candidato, o tempo da sua entrevista começa a contar a partir de agora, relógio na tela. A gente está vivendo um momento de congelamento da verba destinada à educação. UFES e IFES, claro, não ficaram de fora. Caso o senhor seja eleito, que proposta o senhor levaria para o Senado para não prejudicar os estudantes capixabas? Eu, como trabalhador da universidade, eu sei muito bem o quanto que os cortes na educação federal, mas que também acontece na educação básica, eles prejudicam a qualidade do ensino e as condições de trabalho dos trabalhadores, dos professores e do corpo administrativo. Então, as nossas propostas são as seguintes: o governo federal não pode cortar esse tipo de verba. A gente tem que ter medidas, leis, que impedem o governo de não executar o que está previsto no orçamento, porque o Congresso Nacional faz todo esforço para prever recursos que já são definidos na Constituição para o governo, de repente, decidir tirar o dinheiro da educação, tirar o dinheiro da saúde, para repassar para as outras áreas, e muitas vezes é para transferir recursos que são públicos, que são das áreas sociais, para pagar juros da dívida pública e encher bolso de banqueiro. Bom, falando em educação, o IDEB mostrou que a rede privada hoje no Espírito Santo tem 6,3 de IDEB e a rede pública 4,6 no ensino médio. Aí a gente fala o seguinte: a defasagem da idade recomendada é de 2 anos, ou seja, de 25%. E o desempenho das escolas privadas é bem maior do que da escola pública. Por exemplo, língua portuguesa, 82% na privada e na pública, 56%. O que o senhor acha importante para mudar essa situação? A primeira coisa que é necessária é valorizar o profissional da educação. Hoje os professores da educação básica trabalham em 2 escolas, às vezes em 3, tem um horário reduzido, porque sai de uma escola de manhã para pegar outra tarde, para pegar outra noite. O tempo que teria para o almoço é o tempo que ele está de deslocamento de um local para o outro. Então, é lógico que esse profissional vai ter mais dificuldade para conseguir realizar um bom trabalho. Então, essa é uma medida que é fundamental. A segunda é aumentar o recurso para a estruturação da educação, no sentido de construção de mais escolas, de melhorar os equipamentos, os espaços ali em que a gente fornece para os estudantes e para a comunidade. Assim como a gente garantir uma merenda de melhor qualidade, mais recursos, de forma que as pessoas que são atendidas pela educação pública hoje, elas consigam ter uma melhor qualidade no ensino. Isso poderia, sim, elevar a qualidade do ensino público. Candidato, o seu partido faz oposição ao governo, é uma candidatura socialista. Como é que ficaria esse diálogo com o Senado Federal no caso de uma reeleição do atual presidente? Eu continuaria na oposição ao governo Bolsonaro, sem dúvida alguma, porque não é possível que um governante que desconsidera a vida das pessoas, que orienta as pessoas a não protegerem suas vidas, a não se vacinarem, que a gente seja conivente com esse tipo de medida. Então, é fundamental que a gente se coloque na mobilização, na organização. Eu estive na organização dos atos do ano passado, que pediam aí o Fórum Bolsonaro, e continuarei, porque isso é parte da minha luta, parte da minha trajetória, que é a defesa do serviço público, a defesa dos interesses dos setores oprimidos, dos setores explorados. Candidato, vamos falar de violência contra a mulher. Os dados do Atlas da Violência mostram que em 2019, de todos os homicídios de mulheres que ocorreram, 97 no Espírito Santo, 85% eram negras contra 15% brancas. O que isso representa para o senhor? Para mim, eu vejo que essa questão do machismo, da violência contra a mulher, ela está combinada com os elementos do racismo que também fazem parte da nossa sociedade. Então é necessário a gente combater com políticas sociais, com fortalecimento das mulheres, que elas conseguirem ter mais emprego, uma melhor renda, para conseguir sair dessa condição
da violência que muitas vezes ela acontece dentro de casa, né? Então está com um parceiro que não a respeita, né, que a agride, porque ela está muitas vezes numa relação de dependência, né, econômica, né, ou porque tem filhos com essa pessoa, ela não consegue romper com essa relação, que é uma relação abusiva. Então é fundamental que as mulheres tenham uma saúde melhor, uma educação melhor, para conseguir ter melhores empregos, melhores salários e ter aquele apoio, né, à rede social. É necessário ter mais delegacias da mulher, né, uma estrutura, uma rede social que possa dar o amparo e combater esse tipo de violência e dar estrutura para que as mulheres possam se desvencilhar desse tipo de agressão. Como é que o senhor avalia a legislação, né, de proteção à mulher hoje? A Lei Maria da Penha, ela é um avanço, né? Eu diria que ela foi importante e ela contribuiu para a redução dos índices de violência. Antes, as pessoas achavam, né, inclusive havia na legislação antiga, que o homem era dono da mulher, né? Então esse pensamento com essa nova lei, ele vem sendo superado, mas muitos homens continuam pensando dessa maneira, né? Então ela é uma lei que veio nesse sentido do avanço, mas falta uma estrutura social, porque depois que a mulher está nessa condição de violência, muitas vezes ela não tem para onde ir, não tem para onde levar os seus filhos, né? Então ela fica presa nessa relação. Então não só é necessário leis, mas é necessário investimento, né? Você ter casas-abrigo, você ter mais delegacia da mulher, você ter policiamento que seja treinado e capacitado para poder dar esse tipo de apoio e uma rede social que vá dando a estrutura para que a mulher consiga reestruturar a sua vida, se afastando desse agressor. Candidato, o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Contrário. A redução da maioridade penal é um tipo de política que tenta resolver o problema lá na sua consequência. E o problema, na verdade, está na origem, né? Não é lá no efeito, é na causa, né? E a causa, né, da gente ver jovens se envolvendo, às vezes, no tráfico ou em outro tipo de crime, tem a ver com a miséria, a fome, o desemprego, os problemas sociais do nosso país. Aí você tem um jovem que, por conta, às vezes, de uma desestruturação na família, por uma condição, né, mais problemática, né, de condição financeira, e aí essa pessoa acaba caindo na criminalidade. E aí nós vamos ficar criminalizando o indivíduo, sendo que há toda uma estrutura social que conduziu essa pessoa a chegar nessa condição. Então a redução da maioridade penal não resolve o problema, só aumenta o encarceramento da juventude pobre e negra da periferia. Falando nesse assunto, né, segundo o Atlas da Segurança, a taxa de homicídios de jovens com 15 a 29 anos no Espírito Santo, né, é grande, apesar das reduções, né, desde 2019, é a 12ª maior do país, 57 por grupo de 100 mil. E especificamente no Estado, como é que o senhor avaliaria, por exemplo, proporia uma lei para resolver essa situação? Grande parte dos assassinatos e mesmo das prisões, né, que acontecem aí com os jovens, com os adolescentes, e mesmo se você for olhar as pessoas que estão presas hoje de 18, a maioria tem de 18 a 29 anos, né, os adultos. Então, quer dizer, é uma juventude como um todo, né, que está sendo encarcerada. Isso tem muito a ver com a política de guerra às drogas, né? Então, a forma como o governo tem construído o combate à questão das drogas é uma forma que só tem aumentado a população carcerária e não tem resolvido o problema. Você vê que os números continuam aumentando. Então, nós defendemos a descriminalização das drogas, com controle da produção, da distribuição, né, da circulação desse tipo de produto e do consumo, de forma que as pessoas que vão utilizar esse tipo de produto, elas vão ter um controle do Estado. A gente vê, por exemplo, o canabidiol hoje, ele é utilizado como um remédio, né, para muitos tratamentos. Então o Estado poderia estar utilizando tudo isso e não criminalizando, né? Porque hoje os problemas que são problemas de saúde, como a questão das drogas, são tratados como problema de polícia. A polícia está sendo tratada, inclusive, como para enxugar gelo, né? E muitas vezes utilizada para fazer o ataque ao tráfico, só que nisso daí morre o policial, morre o jovem da periferia, morre ali um trabalhador que estava passando e os problemas continuam dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, a gente está se aproximando do final da entrevista, mas o senhor levanta a bandeira de estatização da saúde. Na prática, rapidamente, como que isso funcionaria? Então, hoje os planos de saúde têm lucrado ano após ano e os trabalhadoras têm necessitado muito mais do serviço público do serviço privado, né? Você vê, os planos de saúde lucraram 17 bilhões em 2020, mais de 10 bilhões em 2021, vejam, no período da pandemia, e eles lucrando essa quantidade, né? E nós dependemos do quê? Nós dependemos do SUS. O Sistema Único de Saúde foi aquilo que salvou, né, as pessoas durante a pandemia. Inclusive, os planos de saúde não deram conta da demanda que a gente tinha. Então, a estatização, ela é tornar esses aparelhos, né, esses equipamentos da saúde,
públicos, os trabalhadores que estão lá serem trabalhadores do Estado, receberem, né, como servidores públicos também, e esse serviço que hoje é prestado somente para aqueles que têm condição de pagar, a gente conseguir ampliar a rede, tanto no sentido de ter atendimento de emergência, quanto no sentido de ter exames, né? E principalmente para a rede do interior do estado é muito difícil você conseguir um exame, conseguir uma cirurgia, conseguir um tratamento. Então isso é fundamental, a estatização, porque na verdade esse ramo da saúde pública, da saúde privada, ele é uma concessão do Estado. O Estado autoriza, né, que fosse explorado como se fosse uma mercadoria. Só que eles estão ganhando dinheiro com a vida das pessoas. É inaceitável que alguém fique bilionário em cima da vida, da saúde do brasileiro, da brasileira, do povo capixaba. Então nós defendemos sim a estatização e o fortalecimento do SUS. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto para falar diretamente aí aos eleitores. O relógio já está na tela, por favor, fique à vontade. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Como foi dito no início, eu sou o Felipe Skitter, eu sou trabalhador da universidade, não trabalhador da educação. Minha trajetória é uma trajetória no movimento estudantil, no movimento sindical, nos movimentos sociais, no movimento negro, né? E o meu compromisso não é com o latifundiário, não é com o banqueiro, não é com o empresário. Meu compromisso é com o trabalhador, com a trabalhadora, com aquela pessoa que está desempregada, com o motorista do Uber que passa 16 horas ali dirigindo para conseguir alimentar a sua família. E para isso a gente precisa acabar com a farra dos banqueiros, com a farra dos grandes empresários, dos milionários e investir os recursos do nosso país, que é um país rico, do nosso estado, que é um estado rico. Por isso eu peço o seu voto, peço o seu apoio. Eu sou Felipe Skitter, candidato a senador, meu número é 161, sou candidato pelo PSTU. Nós apresentamos uma alternativa de transformação profunda da sociedade. Eu defendo uma sociedade socialista. Vote Felipe Skitter, 161. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Vamos seguir com o TN1. No retorno, você vai ver que cães e pássaros abandonados foram resgatados em um apartamento de Guarapari. A gente volta já já. TN1 de volta. 2 cães e um pássaro que estavam abandonados em um apartamento em Guarapari foram resgatados pela Polícia Civil. Os policiais contaram que chegaram até esse imóvel aí depois de denúncias de vizinhos que relataram ver os animais em estado precário na varanda. O Corpo de Bombeiros também participou aí desse resgate. A suspeita é que eles estivessem sem água e sem comida há dias. Um homem se apresentou como dono desse apartamento e disse para a polícia que alugou, o imóvel para um homem de 21 anos. Lá dentro, os policiais encontraram os cômodos muito sujos. Também acharam um cartão de crédito com o nome do inquilino, além de maconha. Os animais foram entregues a uma ONG, onde receberam os cuidados veterinários. Agora vamos falar de uma viagem que começou no Rio Grande do Sul, hein, gente? O casal Débora e Guilherme e a filha Amable começaram essa expedição para percorrer todo o Brasil, Bruno. Maravilha, hein? O casal vendeu a casa, a empresa de alpinismo industrial e o carro para conseguir realizar esse sonho. Eles já passaram por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e agora estão no Espírito Santo. A Amable, sem dúvida, é a que mais está gostando das experiências que tem vivido na nova casa sob 4 rodas. A gente alugou um caiaque, daí a gente foi ver lá numa praia, foi... Em Ubatuba? Em Ubatuba. Daí a gente foi ver lá o mar e adivinha? No pôr do sol veio a mamãe e o filhinho e o papai golfinho pulando assim. Ela tem 6 anos e há 9 meses mora com os pais na estrada. É que a Débora e o Guilherme resolveram largar tudo e viver um ano viajando pelo Brasil. A família é do Rio Grande do Sul. Deus falou para mim que eu sou evangelista. Então a gente fala sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor à pátria. É o que está afetando hoje, dividindo o nosso povo. A família saiu de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no último dia 31 de dezembro de 2021. E desde então, eles já percorreram diversas cidades e 5 estados do Brasil. Esse, o Espírito Santo, é o 6º. O grande objetivo da família é que até julho do ano que vem, eles já tenham conhecido todos os estados da federação. Geralmente é a Débora quem escolhe os destinos, principalmente quando o assunto é praia. Nós escolhemos sempre lugares mais movimentados. A gente gosta de rural, a gente gosta de praia, a gente gosta de cidade. Então a gente vai intercalando, né? A gente veio para Vitória, agora nós estávamos em Guarapari, já fomos para Paraty,
Nós vamos para lugares bonitos e lugares que a gente possa vender também a bandeira, mostrar, né, o nosso trabalho. Então, para capitais também nós vamos também. Nós fomos para São Paulo capital, nós fomos para Barueri também. A família fica no máximo 3 dias em cada cidade. No estado, a breve passagem foi por Vila Velha e Vitória. Na capital, o quintal de casa foi a Curva da Jurema. O próximo destino da lista, Bahia. Viver em um motorhome é um desafio. Mas você acha que eles querem parar? Que nada! Ainda tem muito mundo para conhecer. Eu espero que Deus nos acompanhe, nos guie para onde a gente vai, onde tem a necessidade, porque também nós somos intercessores pelas cidades. E a gente quer estar com Deus, assim, para Deus nos falar o que a gente tem que fazer. Para bancar o projeto, a família também vende bandeiras do Brasil. Para ajudar e conhecer mais a viagem, acesse o Instagram, @Família Expedição Patriota, @Família Expedição Patriota, ou acesse o site patriotasbr.com.br. Agora, Manuela Machado tem um recado pra gente. Olá, pessoal! E o recado é o seguinte: Casa do Serralheiro esmaga preços. Confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. Só aço de qualidade, viu? Além da entrega mais rápida do estado e atendimento VIP, recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Atibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar, queremos atender você. É o 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. 14 de setembro, veja os destaques do jornal A Tribuna. Pressão para julgamento que pode dar até R$100 mil no FGTS. Na foto principal, artistas dão show ao pintar mural de 70 metros. Assaltante atira contra dono de relojoaria, é perseguido e preso em Vila Velha. Bora, Bill! Não imaginava que o mau humor ia mudar a minha vida. Prefeituras abrem seleção com salário de até R$10 mil. E veja ainda na edição de hoje, nota máxima para 6 cursos no estado. E tem ainda o cupom para concorrer a 10 vales compra de R$500. Vamos falar de tempo? Quarta-feira de poucas nuvens sobre o Espírito Santo. Não há previsão de chuva no estado. O vento sopra com moderada intensidade em alguns trechos, podendo aí ocorrer algumas rajadas por todo o litoral capixaba, hein? O sol tá brilhando, hein? Na Grande Vitória, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. A gente vai ficando por aqui, né? Acabou. Acabou. Beijo enorme pra vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã.